Fala galera, sucesso aí na Taça Berec Krieger. No dia 30 de outubro de 1929, na cidade de São Paulo, nascia Berec Krieger, uma pessoa que deixou marcas eternas na história da natação paranaense. Tudo começou em 1966, quando seu filho mais velho, Joel, passou a nadar no antigo Clube Água Verde. 2 anos depois, a equipe de natação migrava para o Centro Israelita do Paraná e, em pouco tempo, tornava-se campeã paranaense. Eleito presidente da Federação Paranaense de Desportos Aquáticos em 1970 e, logo após, membro da Confederação Brasileira de Natação, Berec, como árbitro, participou de diversos campeonatos estaduais, brasileiros e internacionais. Atividade essa que o fez sonhar com a participação de atletas paranaenses na elite dos campeonatos nacionais. Seu Berec, como costumava ser chamado, foi um visionário dentro da natação paranaense e brasileira. Com sua determinação, perseverança e liderança, Berec foi responsável pelo crescimento da natação no Paraná. Particularmente falar do Berec porque ele foi tudo na minha vida de nadador e na minha vida pessoal também. O Berec mudou todos os paradigmas que a gente tinha sobre o esporte. Ele era um visionário, né? Para muitos ele era um louco, né? Ele fazia e tudo acontecia da maneira como ele planejava. Difícil sintetizar a grandiosidade deste ser humano e desse dirigente esportivo. Tá? O que era o Berec Krieger, dentro da minha visão? É uma pessoa muito à frente do tempo que ele viveu, um dirigente inteligente, visionário, e para ele não existia limites. O limite era o infinito. Eu comecei a nadar com 6, 7 anos, então em 1970, 71, e alguns pais eram muito carinhosos, muito presentes, mas de todos o Berec para mim era o mais especial. Ele estava presente em todas e sempre estimulando a gente, brincando. Em 1970, o estado do Paraná ainda era fraco nesse esporte. Jamais tinha produzido um nadador de destaque nacional e ali na piscina do Centro Israelita, um atleta, um peitista de apenas 17 anos, tornava-se uma promessa no esporte. Seu nome, José Finkel. Nas piscinas do Grêmio Náutico União em Porto Alegre, aquele promissor atleta sentiu-se mal. 2 meses depois, Finkel perdia sua mais árdua competição para um câncer linfático. Uma tragédia que abalou a todos. Mas, como todas as tragédias e derrotas, daqueles que sabem e têm forças para encarar uma competição, fizeram renascer uma natação mais vigorosa e que se transformaria em uma força nacional. Em 1972, com o apoio de Dinardi, cartola-chefe da natação nacional, Berec convenceu patrocinadores e os melhores clubes de Rio e São Paulo a criarem um campeonato brasileiro de inverno. Nascia o troféu José Finkel, hoje um dos principais campeonatos do país. Depois disso, o Berec, visionário como sempre, foi idealizador com a morte do nosso amigo nadador, o José Finkel. Ele resolveu homenagear e criou um campeonato brasileiro dentro da piscininha pequenininha do Centro Israelita ali. Trouxe as maiores equipes de natação do Brasil, nadadores como Silvio Fiolo, Jacqueline Miroz, e aquilo foi um sucesso. E eu me lembro que o troféu era monstruoso, era grande, pesadíssimo, e a gente foi em 71 ou 72, isso, 72 foi logo depois da Copa do Mundo, e esse troféu José Finkel, ele era transitório, e quem ganhasse 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas ficava de posse definitiva. Mas o troféu José Finkel foi além, sabe? Porque ele é um troféu que existe até hoje. Então existe há mais de 45 anos, um dos poucos troféus que ficou perpetualizado na natação. Em 1974, com a equipe de natação paranaense fortalecida e em constante crescimento com finalistas e campeões nacionais, começaram as divergências e problemas com os sócios dentro do Centro Israelita. Como problemas são feitos para serem resolvidos, Berec e vários pais de atletas do Israelita iniciaram uma empreitada para a criação do primeiro clube exclusivo de natação do país. Em dezembro de 75, inaugurava-se o saudoso Clube do Golfinho.
Nos anos seguintes, por diversos problemas políticos, Berek se afastou um pouco do clube. Porém, deixou toda a estrutura para que o golfinho crescesse. Antes da existência do Clube do Golfinho, nenhum nadador paranaense havia conquistado destaque no cenário nacional. A primeira a realizar essa façanha foi Ilana Krieger, filha de Berek. Aos 15 anos, ela bateu o recorde sul-americano nos 200 metros costas. Foi no Minas Tênis Clube em 1977, fato que foi uma das maiores alegrias de seu pai. Após seu afastamento do golfinho em 82, criou sua própria escola, o Centro de Natação Berek Krieger, que esteve ativo por 21 anos. Como ele mesmo disse em 76, as grandes obras são, quase sempre, o resultado do trabalho de alguns poucos idealistas que vislumbram o futuro bem antes de seus contemporâneos e labutam com determinação para fazer obras que se perpetuem. E a parte mais marcante do seu Berek, eu acho, era o entusiasmo dele. Tá? Ele se entusiasmava e ele não via limites, ele procurava as coisas. Quando ele pensou o golfinho, ele começou no Centro Israelita como se fosse uma coisa muito pequena, tá? E de repente cresceu e nós precisamos criar um clube. Tá? E conseguiu os amigos tão entusiasmados quanto ele, e construiu o Clube do Golfinho, que é uma realidade e que mudou a natação do Paraná, transformou a natação do Paraná, que era incipiente, que era uma natação que vivia assim, de treinar 3, 4 meses por ano porque não tinha água quente, e transformou numa potência. Tá? E com isso levou junto, né, o Curitibano, a CEL, o Canadá, tá? E criou, tá, assim, uma expectativa, tá, que transformou a natação do Paraná numa natação de nível nacional. Eu acho que é isso o mais importante, o legado dele para a natação. Berek é tudo. Berek Natação do Paraná, Berek Clube do Golfinho, Berek Centro Israelita se confundem. Desde pequeno, comecei a nadar quando tinha 8 anos, sempre vi o Berek presente em tudo. Desde as brigas pelo espaço na piscina do Centro Israelita, em que a Rosa Gedanken e os filhos queriam metade da piscina e o Berek brigava para a gente poder nadar, até que um dia ele disse, ele e um grupo de pais, o Júlio Gomel apoiando muito, resolveu criar o Clube do Golfinho. Um homem que estava muito além de tudo que se pode esperar no esporte há muitos anos atrás. Um homem que ele e mais alguns formaram uma geração de nadadores, uma geração de pessoas, uma geração de homens que hoje, junto comigo, estão prestando uma homenagem àquele que nos formou, posso dizer assim, muito em função de tudo aquilo que nos proporcionou. Então, era um cara absurdamente fantástico, cheio de energia. Acho que a natação do Paraná começou a ser alguma coisa por causa do Berek e alguns poucos pais como ele. Então toda essa homenagem é muito, maravilhosamente merecida. Todos nós que éramos crianças e jovens, né, eu acho que de um modo geral foram todos pessoas bem-sucedidas. Eu acho que tem um pouco dessa influência de uma pessoa que realiza, que diz, não, se é possível, vamos organizar, vamos mobilizar. Eu acho que isso é uma coisa importante, que ele tinha um poder de mobilização enorme. Ele juntava as pessoas e eram todos a favor e ele liderando. Mas depois disso, o Berek se afastou um pouco da natação e foi uma pena, viu? Foi uma pena porque a natação do Paraná e do Brasil deve muito para Berek Krieger. Graças a toda a família e toda a família do Golfinho, a família que o meu pai criou, que é a família do Golfinho, que eu fui uma grande nadadora, e o incentivo dele, que me levava para as piscinas, que estava em todas as competições, ele e a minha mãe, Rosa. Valeu, pai! Em 29 de abril de 2001, Berek nos deixou fisicamente. Mas para a natação paranaense, as suas marcas estarão sempre presentes. Após tantos anos, com muita honra e alegria, a família de Berek Krieger pode receber essa merecida homenagem como uma forma de reconhecimento de um trabalho pioneiro para um esporte tão completo. Bom, a maior lição que meu pai ensinou, acho que para todos nós, é que todo mundo é igual, que tem que respeitar as pessoas, de agregar as pessoas
sempre trazer todo mundo para perto e sonhar, sempre sonhar e sempre sonhar muito grande. E ir atrás desse sonho, e todos os sonhos grandes que meu pai teve, ele conseguiu realizar. Então é uma vida inteira de amizade que começou lá em casa com essa história de vamos nadar um pouquinho, não, vamos treinar. E que meu pai sempre levava, buscava, incentivava e dizia que não, vai fazer, então vamos fazer direito. Saudades do seu abraço, saudades daquele incentivo na borda e que pena realmente que você não está aqui. Berec, para mim, eu acho que muito do que sou hoje eu devo a criança que eu fui, adolescente que eu fui, tendo eles como minha referência. Foi um segundo pai, eu só tenho a agradecer. Berec, muito obrigado. Muitas saudades do Berec e justa homenagem. Viva o Berec! Valeu, vô! Que este troféu represente o prêmio que Berec nunca recebeu e que este campeonato perdure por longos anos, tornando eterno o reconhecimento do valor deste grande líder. Que todos vocês, atletas, tenham a mesma garra, objetivo e determinação. Sintam-se abraçados com a força e o carinho de Berec. Tenho a certeza de que vocês são e serão sempre campeões. Vençam suas provas, vençam a si mesmos, dentro e fora das piscinas.